Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 29 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, o número do WhatsApp apareceu aí na sua tela, antes tem o QR Code, olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua mensagem, a sua participação, um elogio, uma crítica construtiva, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 15ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em primeira análise proposta do vereador Eduardo Magoga, que altera a lei de reserva de assentos no transporte público para acrescentar o direito às pessoas que têm transtorno do espectro autista. Parlamentares também aprovam moção do vereador Rodrigo da Farmadic, que apela ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo para que seja tramitado em regime de urgência o novo modelo de planos de carreira e remuneração para professores, diretores escolares e supervisores educacionais do Estado. Projeto de lei da vereadora Débora Palermo quer incluir no calendário oficial do município o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. E você sabia que o cachorro também tem tosse? É preciso ficar atento, pois pode indicar algo grave. E você confere, não é o bicho de hoje. Olha só, o artista Lumumba afro-indígena está com uma exposição de 34 obras, entre pinturas, esculturas, vídeo-instalação, chamando a atenção para as causas indígenas, trazendo a discussão para a sociedade. E nós vamos agora até a Casa de Cultura Tainã, onde está o repórter André Aranha, e que vai nos passar mais informações. André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo, é isso mesmo, a exposição, olha só, tá rolando aqui, como você disse, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, de terça a domingo. Bom, tem muita coisa legal para a gente mostrar aqui, daqui a pouco, inclusive, a gente vai conversar com o TC, para falar um pouco com o Lumumba, que vai contar para a gente, Lumumba, a respeito desta exposição muito legal que está rolando aqui. Tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Bom, mineiro que está visitando Campinas, Isso. né? E com essa exposição, aliás, não é a primeira vez que você veio para Campinas, né, Lumumba? Essa é a segunda vez, né? Boa tarde a todos, todas e todos. E é a segunda vez que eu exponho aqui. Na primeira vez foi em 2008. Eu recebi uma homenagem também. Mas não tem nem comparação as obras que estão aqui com as que eu trouxe naquela época. Naquele momento eu só tinha uma expressão artística, né? E agora aqui eu já tenho outras tantas, né? Quero convidar todas, todos para virem na exposição aqui na Casa Tainã, até o dia 3, de 9 da manhã até as 21 da noite. E para falar um pouco, né, da exposição, eu quero primeiro dizer que essa exposição só pode estar acontecendo graças ao trabalho de 3 pessoas, que é a Rita Teles, minha produtora, sócia do Estúdio Lumumba, produtora do Núcleo Coletivo das Artes, e ao meu irmão, Sander Lumumba, também sócio do Estúdio Lumumba, e a minha mãe, Dona Sônia, que deve estar me vendo agora, que é a matriarca da família Lumumba, e ao TC Silva, a toda a família Tainã, que acolheu esse trabalho aqui. São obras que compreendem o período de 2 idas ao Parque Indígena do Xingu, a segunda ida onde eu pude ter uma experiência, né, sensorial e espiritual com os Camaiorás, né, no Alto Xingu,
durante a cerimônia do Quarup, que é a cerimônia maior, né, do Alto Xingu, e na qual eu tive a oportunidade lá de pintar 6 obras lá, completamente imerso na cultura alto-xinguana, somente com pigmentos naturais. Então, a exposição se chama Imersão, justamente por causa desta imersão cultural que eu fiz lá no Xingu. Bom, você passou 12 dias na aldeia, é isso? Isso. Eu fui 2 vezes, uma vez em 2017, onde eu fiquei 5 dias com os Calapalos, também em Alto Xingu, né? E fui em 2018 para o Quarup, onde eu fiquei 12 dias só dentro da comunidade. Só lá na aldeia Ipavu, que é o nome. Bom, são 34 obras aqui, né? Isso. Tem alguma que é a sua preferida? Enfim, conta pra gente aí, Lumumba. Na verdade, assim, eu tenho obras aqui processuais, né? Bastante processuais, que de um período muito intenso na minha produção artística, né? Que foi 2018, onde eu estava trabalhando a busca pela minha ancestralidade, construindo a minha ancestralidade afro-indígena. Estava no ateliê residência da Funarte, em São Paulo, e indo ao Xingu pela primeira vez, e também atravessado pelo trabalho de Jean-Michel Basquiat, né? Então, assim, eu tenho trabalhos aqui que são estudos, são processos dessa busca, dessa construção da ancestralidade afro-indígena. Eu sou um descendente tetela, um povo tetela da região que os invasores chamaram de Congo, e sou um descendente puri, guarani, da Serra do Caparaó. Então tudo isso estava fundindo na minha mente naquele momento. E preferido, assim, é muito complicado falar, né? Porque gosta de é todas, como se falar né, que um filho, um pai ou a mãe tem um filho preferido, né? Mas com certeza. aqui, nesse momento aqui, o ápice da exposição são as obras que eu fiz no Xingu, né? Essa exposição, ela tem como ápice esse momento de cura, que eu estava lá buscando a minha cura, e também é uma missão que eu acredito ter aqui em Pachamama, aqui em Pindorama, né? Que é curar o maior número de pessoas possível com a minha arte, né? Eu sigo o que Bob Marley acreditava também, né? De curar as pessoas com a música dele. Eu tento curar as pessoas com a minha arte. Bom, e por que você escolheu essa Casa de Cultura aqui, Tainã? Conta pra gente. Na verdade, a minha produtora, a Rita Teles, que eu mencionei, ela já tinha um contato aqui, e quando surgiu a oportunidade, fomos pensar num nome, e a escolha da cidade foi por conta de ter sido a última cidade no Brasil a abolir legalmente a abolição da escravatura, né? E quero deixar explícito aqui que a gente precisa de outra abolição, né? Uma abolição completa, na verdade. Essa abolição está totalmente inacabada, né? Ela é só um esboço do que a gente precisa. E a Casa Tainã, a Rita Teles já tinha tido um contato, e quando escolhemos a cidade de Campinas por esse motivo que eu falei, ela imediatamente, de bate-pronto, já falou: eu já tenho lugar. Vou ligar para o TC. Vou ligar para o TC e pronto, e vai ser lá. E não teria outro lugar nesse momento para acolher meu trabalho que não esse quilombo sagrado aqui, né? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Você falou ao vivo aqui para Campinas. Agora a gente vai bater um papo com o TC. Brigadão pela sua participação. Eu que agradeço. Axé. Valeu, TC, que é o presidente aqui da casa. Pode pegar, por favor, um microfone aqui, TC? Vai bater um papo conosco, se posicionando. Salve, aqui. Tudo bem? Tudo bem? E aí, beleza? Obrigado por Boa receber a tarde gente aí mais uma vez aqui. A todos, todas e todos. É uma honra estar de novo junto aí, acompanhando o nosso trabalho. TV Câmara sempre presente também, muito importante, essa ferramenta de comunicação da cidade. E eu te agradeço aí por Legal, TC. nos dar essa oportunidade mais uma vez. Fale um pouquinho sobre essa exposição. Então, assim, é uma coisa de uma dimensão, Lumumba, né? Assim, ele foi atravessado por Basquiat, ele costuma dizer isso. Eu acho que eu fui atravessado pela obra dele e por essa magia que ela carrega, né? Desse nosso encontro, né? Dessa nossa proposta de vida, de pensar a cura do mundo, sabe? É um diálogo assim tão de alma, né? Que até é impressionante, não tem como explicar o que está acontecendo aqui. Mas para a gente é uma... Principalmente passando por esse período trágico, longo, dolorido, né? Assim, sabe, que a gente viveu nesses últimos 2 anos e meio aí, né? De pandemia e tal.
esse é o primeiro momento que a gente ressurge assim, né, para o público, né, depois de tanta dor que a gente viveu, né? Então, para além de tudo, tem esse momento que ela está marcando assim. Então, a reabertura da casa ao público também. Então conta para o pessoal que está assistindo, que gostou da ideia da casa e tudo mais, qual que é o principal objetivo, a finalidade daqui, TC? Bom, a Tainã é o nome Tupi-Guarani, já dialoga com a proposta da exposição, né? Que ela vem desse resgate da nossa identidade indígena, afro-indígena, né? Que eu acho que é a raiz motora assim, da identidade do Brasil, né? Ela é afro-indígena e qualquer dúvida é só fazer teste de DNA, né? Até para a gente também entrar nessa pauta assim da branquitude. Nós costumamos falar de negritude porque a gente defende as causas do povo afrodescendente no Brasil. Então a gente fala muito de negritude, mas a branquitude brasileira também precisa consultar seus DNA para a gente poder se localizar melhor, né? Bom, deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para o TC, né, que está conosco ao vivo aqui no Câmara Notícia. Está ouvindo aí, né, TC? Salve, Gabriel. Salve, TC Silva, presidente da Casa de Cultura Tainã. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E 33 anos da Casa de Cultura Tainã, uma entidade cultural, social, sem fins lucrativos. Como é que é o trabalho de permitir que a população tenha acesso a uma exposição como essa, por exemplo, ser uma referência cultural para a população, agora neste período principalmente, né, que nós estamos aí conseguindo sair dessa pandemia? Seja bem-vindo mais uma vez e boa tarde, TC. Boa tarde, Gabriel. Prazer falar com você novamente. Eu agradeço muito a oportunidade. Vocês estão sempre dispostos assim, a colaborar com a gente, né, para poder fazer a cultura da cidade assim, ganhar força. E isso é muito importante, a participação e a colaboração de vocês, né? E a gente está muito honrado com tudo que está acontecendo, Gabriel, e tem sido fantástico. A gente está dirigindo esse trabalho principalmente para fortalecer o trabalho no território aqui com as escolas, com as comunidades, sabe? E tem sido fantástico, assim, a gente pegar as crianças da quinta série que têm vindo aqui, sabe? Como elas têm sido tocadas pela obra do Lumumba, né? O que elas comentam, né? E hoje acabou de sair, 2 turmas passaram por aqui hoje já, assim, sabe? De adolescentes, né? De 14 anos, mais ou menos. E foi uma experiência muito incrível, né? E a gente está aproximando muito das escolas, pensando nas escolas, né? Para além da escola, pensar o território tem que educar, né? A gente está pensando, a nova escola, ela tem que ser integrada com a comunidade, ela tem que estar aberta, ela tem que estar viva no dia a dia da comunidade, no território, né? Então, são várias escolas aqui do nosso território que está dentro dessa proposta, né? A gente aqui planta baobás, né? A gente cria baobás e planta. A gente tem uma rede muito grande de comunidades quilombolas indígenas, Brasil afora, na América Latina também. E a gente planta baobá, que é esse símbolo da memória, é o símbolo da ancestralidade, da afetividade, da compreensão, né? E a gente acha que a memória é um patrimônio que a gente não pode abrir mão. Então, as escolas também estão se empenhando nessa proposta, né? De pensar o mundo mais do nosso jeito. E a gente vai fazer uma campanha também de plantar esses baobás dentro das escolas com essa criançada. Está muito fantástico tudo isso. Você citou aí as escolas, bastante interessante, não é? Muitos professores assistem a gente e tudo mais. Quem tiver interesse, não é? As escolas que demonstrarem interesse em acompanhar aqui a exposição, quem procura, como é que faz, CC? A gente deixa o telefone, a Denise é a nossa pessoa que faz os agendamentos, né? E depois a gente dá um jeito de passar o telefone. O meu telefone da Tainã é 19 32 28 2993. Esse é o fixo. Fala de novo. 19 32 28 2993. Aí fala com Denise. Denise Xavier é a pessoa que faz os agendamentos. E eu queria aproveitar, assim, entendeu? E parabenizar toda a classe dos profissionais da educação, os professores e professoras que têm vindo e pelo trabalho que eles estão empenhando, assim, sabe? É muito satisfatório e gratificante para a gente ver que as crianças já chegam aqui totalmente já sabedoras do que vai acontecer, porque eles têm todo um trabalho anterior de orientar a criançada, sabe? Assim, muito fantástico.
E essa integração comunidade-escola é uma coisa que eu acho que é fantástica demais e a gente tem que intensificar esses laços. Bom, a sua filha já se posicionou ali. Laila. Apresenta, por favor, a sua filha. Também fala qual é esse instrumento que não é todo mundo que sabe tocar, muito pelo contrário, né, TC? Conta pra gente, fala um pouquinho dele. Esse é um instrumento, é um dos instrumentos da Orquestra Tambores de Aço, que é um dos projetos que marca a história da Tainá. A Tainá praticamente nasce por conta do sonho da gente um dia ter uma orquestra desses instrumentos aí. Vocês podem procurar mais sobre Orquestra Tambores de Aço no YouTube, vocês vão achar aí na internet coisas, né? E lá ela cresceu aqui, nasceu na Tainá, minha filha, então ela vive toda essa caminhada desde que nasceu, né? E ela, assim, esse instrumento é um instrumento muito raro no mundo, entendeu? São poucas as mulheres que tocam esse instrumento, lá ela é uma delas, e assim, não por ser o pai dela, ela é uma das que melhor toca esse instrumento aí. Eu queria que ela mostrasse um pouco de um projeto que vocês vão poder conhecer aí, se fizer uma Orquestra Tambores de Aço, vocês vão ver a gente tocando em muitos lugares do Brasil, tocando com Gil, tocando na presidência da República, quando o Lula era o presidente, tomara que seja de novo, e é isso aí. Laila, mostra um pouquinho. Bom, vamos lá para a gente encerrar a reportagem, manda ver aí. Valeu, parabéns, é isso aí. Obrigado, TC. Valeu, volto com você, Gabriel Castro, aí nos estúdios da TV Gabriel. Câmara Campinas. Valeu. Nós é que agradecemos esse show aqui maravilhoso. Agradeço a você, André Aranha. Parabéns ao artista, então, Lumamba Afro-Indígena pelas obras. E, claro, ao TC Silva, presidente da Casa de Cultura Tainã, que abre este espaço, né, fundamental aos artistas e dá oportunidade à população de ter este contato com a cultura. É um espaço também de aprendizagem, de lazer. Então, muito bacana aqui a participação no nosso ao vivo. Olha só, gente, agora 12:18, conheça agora o programa Pode Falar. É um projeto da Unicef em parceria com várias instituições que visa o bem-estar psicológico de crianças e adolescentes. O programa Pode Falar da Unicef foi lançado em fevereiro de 2021. A ideia surgiu dos adolescentes que são assistidos pela instituição para tratar mais especificamente o tema da saúde mental. Demanda essa que aumentou por conta da pandemia da Covid-19 e do isolamento social. Que é um espaço que tem acesso via chat, tá? Para profissionais, atendimento humano. Caso o usuário, que no caso é um adolescente ou um jovem, queira acessar alguém do outro lado, que a gente chama de atendentes. Então são atendimentos humanos, mas antes ele passa por um robô, né? Um atendimento que é um chatbot, que é um robô que faz uma triagem, faz algumas perguntas para entender assim, que caminhos poderia apoiar eles a terem. Desde o lançamento, a Unicef registrou mais de 22 mil acessos ao canal. A média é de 4 mil por mês, sendo 200 atendimentos por dia. Então a gente tem 3 sessões nesse Pode Falar. É um atendimento totalmente gratuito, é um espaço virtual que qualquer um pode acessar, de um celular, de um computador.
e que tem 3 espaços dentro da plataforma, né? O primeiro é em que ele pode acessar informações. Então, eu quero me cuidar, que chama. Aí ele pode acessar e-books, testes rápidos sobre como eu estou me sentindo, com ansiedade ou não ansiedade. A segunda parte são depoimentos de adolescentes e jovens que passaram já por situações de desafios socioemocionais e que apresentam ali seus depoimentos. Então, é uma forma de você de criar uma rede ali de escuta entre pares, que a gente, pelas nossas pesquisas, a gente sabe que é muito eficiente, que muitas vezes é a rede acolhedora aí de amigos, amigas, namorados, namoradas, que faz com que eles também se sintam mais parte e que não estão sozinhos nessa jornada. E a terceira é justamente Eu Quero Falar. A segunda chama Eu Quero Me Inspirar. E essa Eu Quero Falar, que é justamente o atendimento, eles passam por um robô. Então, é bem simples a chegada a esse atendimento. Basta clicar no Eu Quero Me Cuidar, Eu Quero Falar, e vão acessar o robô e que vai direcionar a atendente. Segundo a Prefeitura de Campinas, em dezembro de 2019, a cidade tinha 554 pacientes, na faixa etária entre 13 a 24 anos. Agora, no novo levantamento de março desse ano, o número saltou para 726, um aumento de 31%. Então, se você tem de 13 a 24 anos e gostaria de acessar esse canal, a conhecer o Pode Falar, é www.podefalar.org.br. Pode acessar pelo seu computador, pelo celular, a qualquer momento. Embora a gente não tenha atendimento humano em todos os horários, a gente tem um atendimento, o alcance, né, aos materiais, aos depoimentos. Então, vale super a pena cada um de vocês chegar e clicar lá no site para poder chegar ao Pode Falar. Meio-dia e 23, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a 15ª reunião extraordinária. Então, Mirna, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. 18 itens na pauta da 15ª reunião extraordinária e, entre elas, um substitutivo total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga, que altera a lei que trata dos assentos reservados no transporte público de Campinas. A proposta determina que os assentos reservados deverão ser identificados com placas, alertando os demais passageiros da reserva, bem como inclui entre as pessoas que têm o direito a esses assentos as pessoas com transtorno do espectro autista. Esse projeto de lei, ele começa a trazer uma melhora do uso deles no transporte público da nossa cidade. Uma das mães que me abordaram recentemente relatou essa discriminação a um autista no ônibus, no transporte público, esses tempos em Campinas. Foi que nos levou a fazer esse projeto e buscar e trazer uma justiça a essas crianças e a essas pessoas. Magoga aproveitou para dizer que é preciso ter políticas públicas com um olhar para esse público. E o quanto antes se descobre o autismo na criança e ela começa esse tratamento, melhor será o rendimento dela durante a sua vida. Então, muitas coisas podem melhorar com o tratamento se começarem desde pequeno. Então, a gente fica imaginando como que está a política pública da nossa cidade em relação a essas entidades que faz um trabalho importante na vida dessas crianças. E os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto do vereador Carmo Luiz, que determina que todo motorista, motociclista ou ciclista
que atropelar qualquer animal nas vias públicas dentro dos limites de Campinas será obrigado a prestar socorro. Caso isso não ocorra, o condutor deverá ser multado. O valor da multa e o órgão responsável pela aplicação dentro do executivo deverão ser estabelecidos na regulamentação da norma. As propostas precisam ainda ser aprovadas em uma segunda votação e depois sancionadas pelo prefeito para virarem lei. Agora, a gente continua na 15ª reunião extraordinária. Além dos projetos, os parlamentares discutiram também moções, né? Nós tivemos 3 moções e uma delas é de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que apela ao presidente da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, para que seja tramitado em regime de urgência o projeto de lei complementar número 3 de 2022, que institui um novo modelo de planos de carreira e remuneração para os professores do ensino fundamental e médio, diretores escolares e supervisores educacionais do Estado. Alguns vereadores se colocaram contrários à moção. Que esse PLC 3 de 2022, de autoria do governador Dória, é um desastre para os trabalhadores da educação no estado de São Paulo. Na semana passada, já foi aprovado um outro projeto, dando 20% de reajuste para servidores da saúde e da segurança e 10% para os trabalhadores da educação. Eu também solicito e peço que essa casa rejeite essa moção. Na verdade, o PL3 está sendo contestado por muitas professoras e professores e educadoras, educadores e trabalhadores da educação. Quando a gente está falando da categoria dos professores, que deveria ser a categoria mais valorizada que a gente deveria ter no nosso país, isso não acontece, principalmente no estado de São Paulo, que quando tem a categorização dos professores, o que ele tira dos professores, na verdade, é a carreira. E esse PL vai nesse mesmo sentido. Existe uma mentira de que os professores vão ganhar mais de 5 mil reais, quando, na verdade, isso não acontece. E por que a gente está criticando muito a discussão da carreira? Esse plano, ele retira toda a bonificação, as conquistas históricas do funcionalismo, que é vinculado ao tempo de serviço. Ele retira todos esses benefícios que os servidores públicos alcançaram ao longo dos anos, aí valorizando o tempo de serviço da categoria. E o autor da moção disse que ouviu representantes da categoria antes de apresentar o documento. Eu encaminhei isso a diretores, colegas da rede estadual, diretores aposentados, professores da ativa, professores também aposentados, e também com posições ideológicas contrárias à minha, posições políticas contrárias, e eu não tive nenhuma devolução, nenhuma tratativa contrária ao projeto. Pelo contrário, eu só ouvi elogios desses professores e diretores da ativa e aposentados. Eu não consigo entender de que forma que a valorização do profissional seja ruim, como está no próprio PL. O salário inicial hoje, a partir de 40 horas semanais, é de R$ 2.886,24. Vai passar a ser, a partir da aprovação, vai passar para R$ 5 mil. E a moção foi aprovada por maioria e segue agora para a Assembleia do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, e ela representa a opinião da Câmara de Campinas a respeito deste tema. Agora, Mirna Abreu, a gente fala sobre uma proposta da vereadora Débora Palermo que foi protocolada aqui no Legislativo. A gente lembra que a vereadora é a presidente da Comissão dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude e a proposta insere no calendário municipal o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil. Confira na reportagem de Michel Morim. A vereadora Débora Palermo protocolou o projeto de lei número 48, que propõe incluir no calendário oficial do município de Campinas o Dia do Combate ao Trabalho Infantil. O
trabalho infantil é uma das formas mais cruéis, né, de se punir uma criança e uma infância, né? Então, nós temos o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, mas nós não tínhamos no município um dia para a gente fazer uma reflexão, um debate e trazer à tona essa pauta tão importante na proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Segundo a matéria, a data deverá ser celebrada anualmente em 12 de junho. Esse é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho em 2002, e caberá à Prefeitura promover a conscientização na cidade. Hoje o número nos semáforos em situação de rua é bem pequeno, porque nós temos alguns serviços muito bons em Campinas. Por exemplo, o MVM, que é o Movimento Vida Melhor, que aborda essas crianças e acompanha essas famílias, né? Nós temos o PET e todo o trabalho da assistência social na abordagem e no acompanhamento dessas crianças. Mas nós temos muito trabalho infantil ainda que ficam escondidos, né? Dentro de empresas, mesmo casa de família, né? Meninas que abandonam os estudos para ser babá, para trabalhos domésticos, então, e que esses números não aparecem, né? Então é importante também esse dia para a gente divulgar que é proibido e também incentivar as pessoas a denunciarem, né? A matéria segue em tramitação na casa. A criança e o adolescente tem que estar na escola, se preparando para exercer, né, ser um trabalhador mais capacitado para o serviço, com estudo, tudo. Então, esse dia realmente é para isso, é para uma reflexão, né, pensar com carinho e não expor nossas crianças, não permitir que elas sejam expostas a trabalhos infantis, principalmente muito cedo, né? Lembrando que a partir dos 14 anos eles podem trabalhar como aprendiz, né? E dos 16 até com registro em carteira, né? Mas antes disso, de forma alguma a gente pode concordar. Agora, Mirna Abreu, aqueles projetos que são aprovados em primeira e segunda discussão aqui no Legislativo e sancionado pelo prefeito, vira lei. Isso mesmo, e é hora de uma delas. Olha, a gente está falando da Lei 16.211, sancionada recentemente, que é de autoria do vereador Permínio Monteiro. A proposta, que agora é norma na cidade, obriga que a prefeitura informe em todas as suas unidades e autarquias os canais de comunicação que o munícipe possa utilizar para entrar em contato com a administração pública. Confira no Agora é Lei. A lei número 16.211 obriga que a Prefeitura de Campinas informe em todas as suas unidades e autarquias os canais de comunicação que o munícipe possa utilizar para entrar em contato com a administração pública. A lei é de autoria do vereador Permínio Monteiro. Bom, ainda segundo o parlamentar, a comunicação entre a prefeitura e a população é fundamental. Por isso, através dos canais de comunicação, a prefeitura estaria cada vez mais próxima da população, ouviria as necessidades e certamente teria muito mais condições de resolver os problemas. Infelizmente, hoje nem todo mundo ainda tem acesso às redes digitais. Sabemos que tem um portal, sim, da prefeitura, mas nem todo mundo consegue ter esse tipo de acesso. Principalmente as pessoas mais humildes e que não têm ainda o conhecimento de rede social, de alguns programas digitais. Então, com esses cartazes, mostrando todos os locais onde a população está procurando, está acessando através de telefone ainda, poder se orientar de alguma forma em todos os sentidos. Algum tipo de reclamação mais específica. De acordo com a proposta, deverão ser fixados placa ou cartaz em local visível e de fácil localização, com o número do telefone da prefeitura, o número do atendimento ao cidadão, o número de ouvidoria, o endereço de e-mail da ouvidoria e o endereço eletrônico do portal do cidadão. E Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, hoje tem reunião de comissão.
Logo mais às 14h, nós temos a segunda reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. E depois, às 4h45, quem se reúne é a Comissão de Finanças e Orçamento, que é presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. E amanhã, a partir das 9h, a gente tem a 16ª reunião extraordinária. Lembrando que começa com o comunicado de vereadores e às 10h, então, a gente tem a discussão e votação dos projetos da pauta. A gente lembra que são 17 itens e você encontra detalhadamente a pauta desta quarta-feira no site campinas.sp.leg.br. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas notícias do Legislativo. Volta daqui a pouco com as notícias da Metrópole de Campinas. Combinado, daqui a pouquinho eu volto. Então, até daqui a pouco para a Mirna Abreu, 12h36. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo com uma ex-juíza de direito que lançou o livro Um Caso de Bipolaridade, a roda viva de se conviver com transtorno bipolar. Não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 12h40. Hora de conhecermos a história de uma mulher profissional bem-sucedida, juíza de direito, que em 1999 ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atuou em diversas comarcas do interior paulista, mãe de 2 filhos, recentemente escritora, retratando depressão e também transtorno bipolar. Eliane Oliveira, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E o que representa para você o livro Um Caso de Bipolaridade, a roda viva de se conviver com transtorno bipolar? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, Gabriel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar do meu livro e de poder falar de algo que é tão sensível para tantas pessoas. Esse livro, está aqui a capa, Um Caso de Bipolaridade, eu escrevi em razão de um episódio de depressão que eu tive em 2012. Foi uma depressão muito severa, eu fiquei 7 meses afastada do meu trabalho e o que me marcou muito, além, né, do fato em si de ficar afastada da vida, né? Eu fiquei trancada dentro de um quarto boa parte desses 7 meses, foi o desconhecimento das pessoas com relação à depressão. Eu ouvi de uma psicóloga que ela duvidava que depressão existisse. Nossa. E as pessoas à minha volta também não sabiam como lidar com isso. Elas achavam melhor evitar o assunto. E muita gente tentando me ajudar falava para eu ter força de vontade e fé. Acontece que depressão é uma doença, você não vence com fé. Se fosse assim, Padre Marcelo Rossi teria vencido a depressão com muita rapidez, não teria se desintegrado na nossa frente, né? Então, depois que eu consegui sair desse estado, que eu consegui melhorar, que eu consegui retomar minha vida, eu fiquei pensando muito nisso. E, como uma forma de terapia, eu quis escrever esse livro como uma força de cura, para não pensar mais no assunto. Eu queria colocá-lo no papel e tirar aquilo da minha cabeça. Mas, se eu fosse escrever um livro só sobre depressão, daria uma página, uma linha, né? Depressão é uma droga, ponto. Não tem clímax, não tem anticlímax, não tem nada, né? A depressão é um nada, é um grande vazio, é um grande nada.
Então, eu preferi falar do transtorno bipolar porque me daria a oportunidade de falar sobre outros transtornos mentais, como a ansiedade, crise de pânico, a depressão, a euforia, o próprio transtorno bipolar, para que outras pessoas se identificassem com as doenças, falassem, olha, esse sintoma aqui eu estou sentindo, será que eu tenho isso? Porque essas doenças é igualzinho a câncer, ninguém toca no assunto, ninguém fala para não atrair. É um tabu ainda, né? Pelo desconhecimento. É um tabu ainda, né, este assunto? É um tabu muito grande. Quem está doente não quer falar. Um dos casos é porque não reconhece que está doente. Não se conhece o suficiente para saber que aquilo é uma doença e não um estado de tristeza profunda, não um estado de euforia. Então, a pessoa não se conhece, não conhece a doença e não sabe que tem. Eu já ouvi uma entrevista de uma senhora que ela tinha depressão há 20 anos. Ela só foi diagnosticada 20 anos depois. Eu não consigo imaginar alguém vivendo com depressão por 20 anos. E a pessoa não quer ser taxada como louca, porque como ninguém sabe o que é cada doença, cada sintoma, qual característica, todo mundo coloca no mesmo balaio de gato. Então, você tem depressão, você é louca. Você tem transtorno bipolar, você é louca. Você tem crise de pânico, você é louca. O padre Fábio de Mello tem síndrome de pânico. Então, quem pode me dizer que aquele homem que é adorado por tantas pessoas, que é um homem de uma fé maravilhosa, pode ser louco? Ele não é louco, ele só está passando por um problema de saúde. Assim como se você tivesse um câncer, se você tivesse um problema no coração, pressão alta, diabetes, é a mesma coisa. Então, o que eu queria era colocar o assunto em pauta. Eu não queria mais que as pessoas me olhassem e falassem, nossa, você está com frescura. Sim. Não é frescura. A depressão leva à morte. As pessoas se suicidam por causa da depressão. Ô Eliane, na minha abertura, eu resumi um pouco da sua vida, né? Graduada, pós-graduada em Direito, em 99 ingressou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como juíza de Direito. Até 2011, antes do diagnóstico da depressão, você vivia a sua vida em uma rotina estressante, difícil, ou você se enxergava como uma pessoa com problemas como outra qualquer? Como é que era o seu estilo de vida? Olha, Gabriel, outro mito é a profissão de juíza de direito. Não só de juíza, mas de juízes no geral, juízes e juízas. As pessoas têm uma ideia de que juiz trabalha pouco, ganha muito e não faz nada. E isso está completamente equivocado. Nós ganhamos bem, graças a Deus, mas foram anos e anos e anos de estudo para eu conseguir passar no concurso público da magistratura. Tinha 8.000 candidatos para 80 vagas. Então, eu não virei juíza, como as pessoas falam, né? Eu segui um caminho, uma rota, ali pelos meus 20 e poucos anos, onde todo mundo se divertia, passeava, saía no final de semana. Eu via cinema pela foto, só do filme, porque eu fiquei 2 anos me dedicando integralmente ao estudo para a magistratura, que é outra coisa chata. Você não faz nada da sua vida, você fica com um livro estudando o tempo inteiro, né? Então, ninguém quer pagar o preço. Mas depois que você está do outro lado, as pessoas te julgam porque você ganha bem. Eu ganho bem porque eu escolhi essa carreira, porque eu estudei. E depois de ingressar na magistratura, você passa por situações terríveis.
Eu tive um colega que morou num apartamento para caminhoneiro em cima de um posto de gasolina, porque ele foi trabalhar numa cidade que não tinha um hotel decente, uma pousada para ele viver. Eu própria, até minha aposentadoria em 2019, eu almoçava de marmita no meu gabinete, para comer em 20 minutos e ter tempo de trabalhar. Porque se eu me deslocasse, eu demoraria muito. Sim. E como eu gostava de trabalhar no gabinete, eu não trabalhava em casa, eu chegava muito cedo e saía muito tarde. Do fora eu só tinha 20 minutos, que era quando eu fechava a minha porta e almoçava. Cadê o glamour disso? Nenhum, de fato, realmente não é complicado. E quando eu me aposentei, Gabriel, eu tinha 10 mil processos na minha mão. Por mais que você tenha funcionário, equipamento, sistema, são 10 mil processos que param na minha mão. Eu tenho que julgar, eu tenho que decidir. É a vida de, no mínimo, 20 mil pessoas, porque cada processo tem 2 partes. Cada processo tem 2 advogados. Então, e eu não conseguia mais dar conta. Então, eu tinha pressão de advogado, de parte, eu tinha pressão da sociedade, eu tinha pressão da OAB, eu tinha pressão do CNJ, do Tribunal de Justiça, da Corregedoria. É um peso muito grande, né? Mas eu não posso te dizer que a minha depressão surgiu em razão da minha profissão, porque eu fui juíza muitos anos antes e fui juíza muitos anos depois da depressão. A depressão, ela é uma alteração hormonal, é uma falha de sinapses no cérebro. Pode pegar qualquer pessoa. Eu brinco que a depressão é uma amante barata. Qualquer trocado, ela fica. Ela não tem muitos pudores, não. E a mesma coisa ocorre com o transtorno bipolar, a mesma coisa ocorre com a síndrome do pânico, com estresse e ansiedade. Não é uma experiência só de uma juíza. É como eu te falei, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, o Whindersson Nunes quase encerrou a carreira dele por conta de uma depressão. Muitas pessoas hoje em dia, pelo ritmo de vida, pela cobrança exagerada, nessa pandemia são muitos os casos de pessoas que caíram doentes. Então, o meu objetivo com esse livro é que as pessoas se identifiquem esses transtornos como doença e procurem ajuda o mais rapidamente possível, porque procurando ajuda, fazendo tratamento não é fácil, é preciso disciplina, é preciso comprometimento, mas você pode superar a doença ou você pode conviver harmoniosamente com ela, você pode fazer um tratado com ela, você me deixa em paz e eu consigo, você fica por aqui, mas eu fico aqui te pagiando e nós seguiremos juntos e teremos uma vida plena, normal e feliz. Então, o meu objetivo é esse, que as pessoas comecem a conversar a respeito desse assunto. Eliane, sem mitos. Depois que veio o diagnóstico, que você falou que você ficou muito tempo em casa, ficou paralisada durante alguns meses, como que você encontrou sentido para a sua vida novamente? Olha, Gabriel, não só o sentido para a minha vida, mas a força para enfrentar dia a dia desses 7 meses e dessa doença, foi o amor que eu tenho pela minha família, pelos meus filhos, pela minha mãe e o amor que eles têm por mim. Então, eu pensava, todo dia que eu acordava de manhã, eu falava, meu Deus, me ajuda a passar por mais esse dia, me ajuda a melhorar, porque eles precisam de mim, eles precisam me ver bem, que é muito triste você ver alguém nesse estado. Eu passava dias sem comer nada, eu tomava uma água de coco, um copo de água de coco que minha mãe chorava e implorava para eu tomar. Eu emagreci 35 quilos nesses 7 meses. Infelizmente recuperado. Felizmente. Mas, só para ter uma noção do sofrimento que a gente passa.
que a gente atravessa. E a minha força era essa, era pensar que eu tinha pessoas que eu amava, que eu não queria que sofressem por mim, e que elas me amavam. Então, nesse ninho de amor é que eu consegui forças para passar pela crise e para superá-la, graças a Deus. Agora, Eliane, nós estamos em um mundo de exposição. Nós, jornalistas, estamos expostos todos os dias aqui na tela, na televisão, em redes sociais, na internet. Você, como juíza, estava exposta, julgando as pessoas pelo seu ofício. Decidir ser escritora, falar sobre pessoas, fatos, cotidiano, é uma forma de se expor também. Havia algum conflito entre a Eliane juíza e a Eliane escritora? Havia, tanto que, enquanto eu fui juíza, eu não era escritora, né? Para dar vazão à minha necessidade de escrever, eu tinha um blog, mas com pseudônimo. E um blog, eu confesso que ninguém via. Era para você. Mais íntimos. Era uma coisa minha, né? Mas eu fazia o exercício da escrita de crônicas sobre todos os assuntos. E adorava isso. E eu fazia muitas resenhas também. Eu sempre tive uma vida cultural ativa, então resenha de livros, de CDs, de shows, de teatro, de filmes. E era muito divertido, era muito gostoso. Aquilo era o meu alívio para o estresse do dia a dia. Mas chegou uma hora que eu não conseguia conciliar, mesmo esse blog secreto, né? Eu não consegui conciliar. E um caso de bipolaridade eu escrevi depois que eu me recuperei, né? Então foi lá atrás. A única pessoa que leu foi o meu psiquiatra, porque eu queria ter o atestado dele de que aquele livro representava exatamente uma pessoa que poderia ter um caso de bipolaridade, para não falar besteira em algo tão sério. E depois que ele leu, ele disse que estava muito bom, que a bipolaridade, o transtorno bipolar, tem muitas facetas, mas ele disse que eu consegui transcrever um caso realmente de bipolaridade. Então, uma pessoa que atravessasse aquele transtorno poderia passar por todas as situações que eu coloquei no livro. E ele me deu o aval dele. Ele falou: Eliane, está muito bom, e se eu fosse você, eu lutaria para publicar esse livro, porque você pode ajudar muita gente com ele, por causa do teu relato sincero com relação a esses fatos. Mas ainda assim eu não me senti estimulada, porque eu tinha que aprender a respeito do mercado do livro, publicação, edição, e isso demandava um tempo que eu não tinha como magistrada, né? E a minha prioridade era a magistratura, era a minha profissão, era o meu ganha-pão, era com ela que eu sustentava a minha família. Então, eu deixei guardado o livro, até porque era muito doloroso, sabe, Gabriel? Tocar naquele livro novamente e reviver as sensações que eu tive, né? Mas, no ano passado, eu já tinha um ano de aposentada, eu comecei a ver pela internet muitos cursos a respeito de escrita, de livro, de publicação, de capa. E eu falei: olha, eu acho que eu posso fazer isso. Eu posso escrever a partir de agora, por que não, né? E como eu já tinha um caso de bipolaridade escrito, eu peguei na gavetinha do meu criado mudo, que estava escondido há anos, sentei e li. E como leitora, como juíza, que eu tenho uma visão muito crítica a respeito dos textos que eu leio, como pessoa que passou por um transtorno mental, quando eu terminei de ler o livro, eu falei: meu Deus, isso daqui está muito bom. Isso é ótimo. Isso está bom, isso está... esse livro realmente retrata
o sofrimento pelo qual as pessoas passam, as dificuldades que elas têm, mas principalmente ele diz que existe possibilidade de recuperação, a possibilidade de você retomar a sua vida, porque essas doenças elas tiram o controle da tua vida. Né? Como eu te falei, eu fiquei quase 7 meses trancada dentro do meu quarto. Eu não assistia televisão, não ligava um rádio, eu só saía para o psiquiatra. Ô Eliane, o seu caso, ele é de uma força, de uma coragem, de uma maturidade enorme, né? Passando pela depressão, depois pelo transtorno de bipolaridade, para você poder publicar o seu livro e para poder ajudar outras pessoas, né? Para quem está nos acompanhando, para quem se interessou, é um livro de autoajuda, é um conteúdo denso. Você tentou, de alguma forma, suavizar, já que é um assunto que pode ser pesado. Ele é narrado em primeira pessoa, você fala que é a sua história, não. Para quem se interessou, o que vai encontrar no livro? Olha, Gabriel, tem muito da minha história, né, pessoal. Mas é o centro de partida do livro, por isso que eu digo que parte de uma história real. O que eu coloquei também? Casos que passaram pela minha mão como juíza, porque eu entrevistei muitas pessoas com transtorno mental, eu entrevistei pessoas que estavam ao redor dessas pessoas com transtorno mental, eu li muitos relatórios médicos, relatórios psicológicos, relatórios sociais, e eu sou uma pessoa eu sou uma boa ouvinte, então as pessoas gostam de conversar comigo, me relatam coisas muito íntimas. E algumas pessoas que tiveram alguns transtornos me deram esses relatos. Então eu juntei tudo isso. O que eu fiz? A personagem é uma personagem fictícia, eu dei a ela o nome de B, ponto, de bipolar, porque cada pessoa que ler o livro vai poder se identificar ou identificar alguém com essa B, entendeu? Tá, sim. É muito comum, até por piada, as pessoas falarem assim, minha cunhada é bipolar, meu marido é bipolar, minha mãe é bipolar, né? Então, existe uma identificação. Você consegue, se você tiver um olhar atento, você consegue perceber que determinadas pessoas ou mudaram de comportamento, ou se tornaram mais introspectivas, ou estão agindo de uma forma diferente. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa personagem, a acompanhei desde a infância, até a adolescência, a idade adulta, todo o drama dela, convivendo com o transtorno sem saber do que se tratava, passando pelo diagnóstico, tratamento e a convivência pacífica com a doença. Então, é um arco, né? É difícil de classificar, é autoajuda? Eu acho que é autoajuda, mas mais do que isso, eu acho que é conhecimento, autoconhecimento. Sobre quem você é, como você age, o que pode acontecer de equivocado na tua vida no aspecto mental, mas sem julgamentos, né? Os meus julgamentos eu deixei todos com a carreira. Ótimo. Nesse caso não existe julgamento, ninguém é culpado, a pessoa não é culpada, a pessoa não fez nada para ficar doente, ela recebeu essa doença e ela tem que tratar isso da melhor forma possível, ela tem que aprender a identificar e conviver com isso. Então, com relação à escrita pesada, não é. É uma escrita muito ágil, o livro é fininho, é muito rápido de ser lido, e pelo feedback que eu tenho recebido dos meus leitores, eles têm criado essa empatia com a personagem, entendido a situação dela, torcido por ela, e a maioria leu de uma assentada só o livro, porque ficou realmente instigante, capítulo a capítulo. Você fica ansioso para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com a personagem. Ótimo. Livro Um Caso de Bipolaridade, a roda viva de se conviver com o transtorno bipolar. Para quem se interessou, onde pode adquirir, Eliane?
no site do Clube de Autores ou na Amazon, procurando pelo meu nome como autora, Eliane Oliveira, desculpe, e procurando pelo nome da obra, um caso de bipolaridade. Em Campinas, na leitura do Shopping Dom Pedro, também tem exemplares físicos, e pelo site você consegue os exemplares físicos ou o e-book, né, em formato digital. Eliane Oliveira, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por compartilhar com todos nós um pouco da sua história de superação, vencendo a doença e publicando este livro para ajudar outras pessoas também. Agradeço, já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Lançando um outro livro, você retorna aqui ao Câmara Notícia, combinado? Gabriel, eu já tenho mais 2 livros lançados. Ótimo. Porque aquelas crônicas que eu te falei que eu escrevia no blog, eu separei algumas e escrevi mais 15 contos sobre o mesmo tema, sobre o tema do amor. Amor próprio, amor ao próximo, amor desejo, amor saudade, amor de filho, amor de mãe. Todas as histórias são sobre amor. E todas as histórias partem de um fato verdadeiro. E eu tenho um terceiro livro, que são os contos eróticos, que são 25 contos com o tema do erotismo. Aliás, deixa eu só te mostrar. Esse é o Contos Eróticos. Tá. E esse é o Crônicas e Contos de Amor. Os 3 eu lancei no ano passado, no segundo semestre, e configurei com isso o meu início como escritora. Então já temos histórias aqui para uma próxima oportunidade. Eliane Oliveira participando aqui do Câmara Notícia, muito obrigado. Olha, Gabriel, eu que agradeço a vocês, agradeço o espaço, a situação referente a esses transtornos é muito séria, abala muitas pessoas, abala muitas famílias. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, falando sobre o tema, eu como você falou, eu me expus, né? Eu abri o meu coração para contar essa história, porque eu acho importante que as pessoas saibam e mais do que tudo, que saibam que elas podem voltar a ser plenas, felizes e realizadas. Sem sombra de dúvidas, estamos quebrando tabus aí, né, que ainda existem na nossa sociedade. Sempre que a gente fala sobre este tema, as pessoas se informam mais, o que é fundamental. Então, agradeço mais uma vez aqui a participação da Eliane. 1h06, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia, porque a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da metrópole aqui de Campinas, e a gente começa naquele panorama que a gente faz aqui diariamente sobre a Covid-19. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Agora a gente vai falar um pouquinho dos números da Covid. A gente lembra que os dados sempre são atualizados no final da tarde, começo da noite. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos no país até esta segunda-feira 29.852.341 casos da doença desde o início da pandemia, com registro de 9.923 no final de semana. Óbitos acumulados, 658.956, com registro de 77 de domingo para segunda. No estado de São Paulo, são 167.124 mortes devido à doença, com um total de casos de 5.234.022 casos. Vamos falar agora da região metropolitana, aqui na tela, olha. 537.179 casos confirmados e Campinas, ontem nós tivemos uma atualização e eu vou fazer aqui uma ressalva em relação à nossa cidade. Olha, nós temos aqui 2.927 casos a mais registrados na cidade de Campinas, mas não, esses casos, Gabriel, não são nas últimas 24 horas, porque nós tínhamos casos represados de janeiro e fevereiro que aguardavam exames laboratoriais para essa confirmação. Então, são esses números
dos 2 primeiros meses do ano que estavam represados porque não havia uma confirmação. Dá uma certa tranquilidade, Sim. então, porque senão 2.900 casos em 24 horas, a doença teria piorado muito. Não é o caso, então, são represados... Dos 2 primeiros meses. Dos 2 primeiros, ok. Sim. Indaiatuba soma 53.907 casos, Sumaré 39.034, Americana 37.532, Santa Bárbara do Oeste 33.391 casos da doença desde o início da pandemia, Hortolândia 30.432, Itatiba 23.511, Valinhos 23.088, Paulínia 22.582, um pouco abaixo Vinhedo com 13.291 casos desde o início da pandemia, Cosmópolis 11.221, Jaguariúna 10.319, agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença aqui na nossa região. Arthur Nogueira, Montemor, Nova Odessa, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos aqui na RMC, porque a nossa região soma 12.295 mortes confirmadas pela Covid-19 desde o início da pandemia, e Campinas teve o registro de 5 óbitos a mais. Também tem ressalva, olha, Gabriel, a única morte dessas 5, que foi agora 24 de março, é de um homem de 71 anos, o restante dos registros é entre 29 de janeiro até o dia 13 de março, também, que estava aguardando se o óbito era por Covid ou não. Então, assim, a cidade soma 5.014 mortes, Sumaré 1.075, Americana 956, Santa Bárbara do Oeste 877, Indaiatuba 850. Hortolândia, 796 óbitos desde o início da pandemia devido à Covid, Valinhos, 454, Itatiba, 353, Paulínia, 335, na sequência, Nova Odessa, com 242 mortes, Vinhedo, 235, Montemor, 217, Jaguariúna, 210, municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. A gente lembra que algumas cidades, você que assiste sempre o Câmara Notícia, mantém os mesmos números justamente porque a gente faz esse panorama dos 21 municípios da RMC, mas tem algumas que não registram mortes há algumas semanas, o que é para ser comemorado. Sem sombra de dúvidas. Agora, Mirna Abreu, sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI para os adultos e também pediátricos. Nós temos 91 leitos de UTI para síndromes respiratórias graves aqui na cidade de Campinas, dos quais 52 estão ocupados por adultos. A gente está falando ainda da UTI adulto, o que significa 57,14% de ocupação. Desses 52 leitos ocupados, 15 são com pacientes de Covid-19 e ainda temos 33 pacientes com Covid em leitos de enfermaria. No SUS municipal, dos 41 leitos, 19 estão ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, dos 10 leitos, 9 estão ocupados. E na rede particular, de 40 leitos disponíveis, 24 estão ocupados. Já nas UTIs infantis, também com as doenças respiratórias, agora a gente lembra que começa essa fase, olha, nós temos 107 leitos disponíveis, 75 estão ocupados, o que significa 70,09% de ocupação. Nós temos aqui na cidade 32 leitos de UTI infantil disponíveis na cidade. Na rede municipal Dr. Mário Gatti, 39 leitos, 33 ocupados. No SUS estadual, lá na pediatria da Unicamp, os leitos de UTI, 20 leitos, dos quais 15 ocupados. E na rede particular, dos 48 leitos, nós temos 27 ocupados. E a gente lembra agora, Gabriel, vacinação Covid e vacinação gripe, né? Exatamente. Então, vacina.campinas.sp.gov.br. Quando você acessa o site, você já se depara com essa imagem aqui. Do seu lado esquerdo, a campanha contra a Covid-19. Do seu lado direito, a campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza para gripe. São duas campanhas diferentes. E a gente lembra que também foi anunciado no último domingo pelo governador João Dória a 4ª dose para pessoas com idade acima de 60 anos também para a Covid-19. Olha, a gente tem inclusive contra a Covid-19 aqui os 64 centros de saúde que estão atendendo. A prefeitura ainda vai
ver como vai ficar a questão para os 60 anos, porque a gente precisa aguardar receber mais doses para atender esse público. Enquanto isso, a vacinação contra a gripe também acontece aqui na cidade para os idosos. vacina.campinas.sp.gov.br, lá tem todas as informações e de acordo com o último relatório enviado pela Prefeitura, 984.777 pessoas já estão imunizadas com as 2 doses. Temos ainda 577.158 moradores da cidade que já receberam a primeira dose adicional, aí a terceira dose, e agora a gente começa com a 4ª dose. Né? Exatamente. Eu não coloquei aqui porque os seus dados estão mais atualizados que o site, então a gente fica com a sua informação. Falamos então aqui sobre Covid-19, números de vacinação, tem a campanha contra o vírus influenza também, e a dengue segue preocupando, Mirna? Segue, olha, essa tabela que a gente trouxe hoje nesse alerta 28, que a prefeitura chama, tem 17 bairros que, olha, situação da dengue, do mosquito Aedes aegypti, então a gente tem aqui, traz aqui, onde está acontecendo aqui, preocupa, áreas de risco da nossa cidade com transmissão de dengue. Na região leste, o Jardim Conceição, Flamboyant, Vila 31 de Março e a Vila Itapura. Na região noroeste da cidade, lá no distrito do Campo Grande, Parque Valença 2 e o Jardim Satélite Íris 1. Temos ainda na região norte, Parque Cidade, o Residencial Padre Josimo, a Vila Renascença e a Vila San Martín, que fica no distrito de Nova Aparecida, bairros aí com áreas de risco de transmissão de dengue. E já na sudoeste nós temos o Jardim Maria Rosa, Jardim Uruguai, o loteamento e arruamento Telespe, Parque Universitário de Viracopos, ali no distrito do Ouro Verde. E a gente ainda tem na região sul, Jardim Fernanda, São Vicente e Swift, próximo aqui à nossa região, Sim. que também são bairros com áreas de risco para a transmissão da dengue. A gente lembra que a prefeitura chama a atenção da população, até porque os criadouros representam aí justamente na casa das pessoas, onde são encontrados o maior número de Aedes aegypti. Entre os cuidados, devem manter caixa d'água fechada ou telada, limpeza de calhas, e se for o caso, desentupidas, a gente está aí nesse momento de chuva, então acumula água nesses locais, troca de água de vasos de plantas e também lavar o recipiente com bucha, porque os ovinhos aí do Aedes aegypti pode ficar nesses locais. E aí a gente também tem, quem tem bromélia, que é aquela planta que acumula água dentro da planta, ela deve regar com mangueira de pressão uma vez por semana e limpar a face interna de todas as folhas, que é onde a água fica acumulada, para evitar a proliferação do mosquito. A outra recomendação é, claro, evitar acúmulo de entulho irrecicláveis, garrafas e outros potes que possam aí, nesse caso, acumular água em vários locais. A gente às vezes esquece uma garrafa, uma latinha, né, uma vasilhinha. Isso não pode. Principalmente para quem tem quintal, mas isso serve para vaso também, em apartamento, então precisa ficar sempre atento. E nesta época, com este alerta aí, tem para estes bairros, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, já tem um leilão acontecendo já, Mirna Abreu, com veículos, motos, micro-ônibus. É o segundo leilão dos veículos que estão apreendidos lá no pátio municipal da INDEC. Hoje começou às 8 horas da manhã e vai até às 4h30 da tarde, lotes que podem ser visitados para as pessoas que vão participar no leilão nesta quarta-feira. As inscrições e todas as regras deste leilão você encontra no www.sumareleilões.com.br. Desta vez, nós temos 450 lotes aí pela INDEC. A gente lembra que esses lotes, quem faz o leilão é o Detran, tá? A INDEC, ela é a depositária desses veículos que foram apreendidos. Nós temos 73 carros, 84 motos com direito à documentação, 137 carros e 30 motos em fim de vida útil para sucata e ainda 14 carros, 110 motos, um micro-ônibus e um reboque para reciclagem ou então para prensa. A gente lembra que o leilão acontece nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 10 horas da manhã. Vou repetir o site:
sumaréleilões.com.br, Sumaré sem acento. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Amanhã você não participa do Câmara Notícia, então até quinta-feira. E quinta-feira a gente traz os detalhes de tudo o que aconteceu na 16ª reunião extraordinária. Tá certo, então, até quinta-feira. Até. Terça-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas. Neste momento, 30 graus. Há uma pequena possibilidade de chuva para o fim da tarde e início da noite. Para amanhã, quarta-feira, essa condição permanece, viu? Com o sol aparecendo durante o dia, aumento de nebulosidade e tem uma chance de chuva também neste período. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quarta-feira, 30 de março, mínima de 20 graus, já é uma mínima elevada para este outono. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, para você que está nos acompanhando, você sabia que cachorro também tem tosse? Pois é, são vários os motivos que podem levar o animal a ficar tossindo, por isso é preciso ficar atento, pois também pode indicar que há algo grave acontecendo. Tosse de animal é o tema que você acompanha a partir de agora no É o Bicho. Sabe aquela tosse que quando começa parece não ter fim? Pois é, os animais também têm. E nada de achar bonitinho o cachorro tossindo, viu? Isso porque a tosse pode indicar que algo muito grave está acontecendo. Pode ser, por exemplo, colapso de traqueia, uma doença bem séria que, se não tratada, pode até levar à morte do animal. A maioria dos sinais clínicos que o paciente apresenta, além dessa tosse produtiva sem melhora nenhuma, o animal pode apresentar em casos mais graves cianose de língua, que é quando a língua fica roxa, dispneia, que significa falta de ar. Então, se o paciente apresentar algum desses sintomas, o responsável pelo animal deve imediatamente levar o animal para uma consulta com um médico veterinário de confiança para avaliar o que está acontecendo. Ainda segundo a veterinária, a crise de tosse pode ocorrer por diversos fatores. Vários fatores podem provocar a crise de colapso de traqueia no paciente. Fatores como poeira, fumaça, podem desencadear o animal apresentar uma crise respiratória e, consequentemente, apresentar também a falta de ar, a cianose de língua, que quando a língua fica mais azulada, e também provocar a tosse, que é o sinal clínico mais importante do colapso de traqueia. O colapso de traqueia é uma doença progressiva, causada por um enfraquecimento de anéis traqueais. Pode afetar animais de qualquer idade. O problema, que pode ser adquirido ou congênito, está associado também ao relaxamento da membrana da traqueia e à degeneração da cartilagem. O paciente com colapso de traqueia, a partir do momento que é diagnosticado, a gente precisa diagnosticar qual é o estágio da doença. Tem o grau 1 e 2, que são os graus mais fáceis de ser tratados. Não é preciso a intervenção cirúrgica. São tratados os sinais clínicos do paciente, essa tosse, podendo ser com antitussígenos, com broncodilatadores, corticosteroides também, dependendo de cada animal. Cada animal é tratado de uma forma, dependendo da conduta do médico veterinário. Os cachorros de pequeno porte são os que apresentam maior predisposição à doença. Raças como Poodle, Pug, Shih Tzu, Yorkshire e Maltês, por exemplo, estão na lista dos mais suscetíveis. Tanto machos quanto fêmeas podem sofrer com o problema. E em casos mais graves, cirurgia é indicada. A cirurgia
em casos de pacientes que precisam mesmo da intervenção cirúrgica, é feita toda a reconstrução da traqueia, onde vai, de uma forma, abrir a traqueia para a passagem de ar ser mais fácil, para o paciente não apresentar tanto desconforto respiratório quando tem as crises. Pelo jeito, essa é uma doença grave, se não cuidar, pode levar à morte do animalzinho? Em pacientes que não fazem tratamento corretamente, em algum momento ele pode apresentar essa dispneia, falta de ar, e infelizmente acabar vindo a óbito se não for socorrido prontamente. Então existem diversas formas dos responsáveis pelo animal verem que o animal não está bem há dias, né, com essa tosse, se apresenta algum desconforto quando percebe que tem algum tipo de poeira, alguma fumaça, algum fator que desencadeia essa tosse nele, essas crises, é um fator preocupante, já sendo necessário uma consulta com um médico veterinário para diagnosticar antes do que ocorra esse tipo de situação que pode eventualmente levar o animal a óbito. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, e depois, às 4h45, tem a segunda reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Juscelino da Barbarense. Então, tarde de reuniões aqui no Legislativo e você acompanha tudo aqui. Amanhã, a partir das 9h da manhã, tem a 16ª reunião extraordinária e o Câmara Notícias chega depois, por volta do 12h30. Até lá. Tchau, tchau.